Fala pessoal, tudo bem? Oiê! No vídeo de hoje a gente veio responder umas perguntas pra vocês. A gente abriu uma caixinha no Instagram ontem, eu acho, uma caixinha de perguntas. E a gente veio tirar um pouco das dúvidas de vocês. Amanhã completa 2 meses que a gente tá aqui no Canadá. Amanhã é do dia que a gente tá gravando, não do dia que vocês vão estar assistindo. Mas agora que a gente tá aqui há 2 meses, já estamos um pouco mais adaptados a tudo que tá acontecendo. Então a gente veio aqui responder umas perguntas, tirar umas dúvidas e conversar um pouco com vocês. Primeira pergunta: o custo de vida é muito alto? Eu acho que agora, principalmente, que a gente ainda tá gastando em real, né? É bem alto, obviamente, né? Porque a gente tem que converter tudo, mas ganhando em dólar é alto, obviamente, né? É uma cidade cara, Vancouver, mas eu não acho um absurdo, assim, se você estiver ganhando em dólar, sendo Sim. bem sincero. A minha opinião é que, pra quem já ganha em dólar, é um custo bem acessível até. Óbvio, Vancouver é uma das cidades mais caras do Canadá e do mundo também, mas assim, um gasto mensal total com um casal trabalhando full time dá pra se manter tranquilamente, assim, com o pessoal que já tem filho, que tem que ter um apartamento maior e tudo mais, aí eu já não sei como é que funciona. Mas pensando assim, agora em recém-chegados, em pessoal que tá, tanto eu quanto a Ana, os dois estudando, aí o custo realmente fica um pouco mais alto. Mas o que eu acho, na minha opinião, é que se tirar o aluguel, o custo é muito tranquilo. Aluguel com certeza O aluguel aqui é em o mais- Vancouver é bem pesado, assim, mais mas crítico. se tirar o aluguel, todos os outros custos que a gente tem é um custo bem factível, assim, bem que dá pra sobreviver e dá pra não só sobreviver, dá pra viver bem até, dá pra viver tranquilamente, tendo um entretenimento, não se limitando tanto, mas se somar o aluguel aí já fica bem pesada. Próxima pergunta: rotina, dia a dia, trabalho, cultura, diferenças. Foi uma ótima pergunta do Gustavo aqui, que soube estruturar. Sei lá, podemos começar pela rotina, como é que é a nossa rotina? Os dois estão estudando. O meu curso é um pouco meio que integral. Eu tenho aula segunda, terça, quarta e sexta, das 10 às 4. Daí tem a logística de voltar, então começa mais ou menos ali umas 8h30, 8h40 eu saio de casa, vou pra faculdade. A gente tá morando em Downtown Vancouver. A minha faculdade é em Richmond, então eu levo aí o quê? Uns 40 minutos? Dá uns 40 minutos. Uns 40 minutos, mais ou menos, pra chegar lá. Tenho aula até as 4 horas, depois volto pra casa. Daí de quinta-feira não tenho aula. Daí eu aproveito pra fazer as atividades das matérias que eu tô fazendo. A minha rotina, falando da faculdade, eu tô fazendo uma pós e a gente mora aqui em Downtown, em Yaletown, e a minha universidade é lá em Surrey. Então, eu tenho aula segunda, terças e quartas, das 7 da noite às 10. Mas nas quartas eu tô tendo um laboratório antes da aula, que começa às 6 e acaba às 7. Então, nesses dias, eu tenho que sair daqui praticamente 1 hora antes da aula. Eu saio até um pouquinho antes, porque às vezes pode dar algum problema no metrô, alguma coisa. Então, quando eu tenho aula às 6, que é a quarta-feira, eu saio daqui 4h40, 4h45, eu saio de casa. E quando eu tenho aula às 7, eu saio mais 5h40, 5h45, pra dar tempo de chegar lá. Mas assim, eles dizem que a aula até às 10, mas até hoje, eu acho que eu não tive nenhuma aula que acabou às 10 em ponto, assim. Todas acabam, tipo, 9. Às vezes tem aula que o professor dá uma matéria em 1 hora, depois ele passa um quiz. Daí tem até o final da aula pra fazer o quiz. E aí, se eu faço rápido, tipo 8h30, eu tô voltando pra casa, 8h30. Então, às vezes é até ruim, porque eu demoro 1 hora pra chegar lá, 1 hora pra voltar pra casa, dá 2 horas de transporte pra ficar 1h30 na faculdade. Chega a ser até uma situação meio chata, às vezes. E recentemente, agora, deu 3 semanas agora, né? Eu consegui um trabalho, então eu trabalho 20 horas por semana e são 4 horas por dia. Então é das 10 da manhã às 2 da tarde, eu vou lá no meu trabalho, é em Mount Pleasant, dá uns 10 minutos de bicicleta, a gente tem uma bicicleta, então dá uns 10 minutos de bike aqui de casa, então eu trabalho lá das 10 às 2 e depois eu volto pra casa, me arrumo, faço as coisas da faculdade e vou pra faculdade também. Próxima. Trabalho, como foi arrumar um e como ele é. O trabalho, eu vou fazer um vídeo separado falando só sobre como que eu consegui o trabalho, dando até algumas dicas pra vocês, pra quem tá vindo pra cá. Então, aguardem que em breve vai sair um vídeo só sobre trabalho aqui no canal. Cultura, diferenças de cultura. Tem alguma que você consegue saber de cabeça? Sendo bem sincera, eu não tô passando muito por baques, assim, sabe? Tipo, diferença cultural muito grande. Talvez porque a gente assistia muito filme, enfim, conteúdo daqui, Estados Unidos, não sei o quê. Então, assim, não tá sendo um choque muito grande, né? Algumas coisas a gente já sabia, mas... Agora, falando dos canadenses aqui em Vancouver, eles não são, assim, fechados. Por exemplo, na minha faculdade, na minha sala, tem bastante canadense mesmo. E tá sendo super tranquilo falar com eles, todo mundo é bem aberto. As meninas
são bem tranquilas, assim. Já criei, assim, uma amizade com elas. Eu acho que uma diferença que eu sinto é a questão... Eles são bem... Não sei se é pra ver educados, mas... Depende do contexto. Depende do contexto. Depende do contexto, exato. Eles não têm, por exemplo, se entra no elevador, eu não sei se é específico da nossa experiência ou se no geral é assim, mas se você entra no elevador, no Brasil, pelo menos a gente tem o costume de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eles não falam nada e se você fala, muitas vezes eles nem respondem. Sim, e é uma coisa que nos vídeos que a gente via, todo mundo falava, não, o canadense é muito educado, ele tá sempre dando bom dia, sempre pedindo desculpa. E isso assim, é verdade, não, desculpa, é verdade. Mas aqui no prédio, por exemplo, não sei se não tem canadense, pode ser isso, mas é impressionante, assim, a gente entra no elevador, ninguém se fala, é uma loucura, assim, parece que é um clima meio tenso que fica. Mas, por exemplo, quando a gente vai numa loja, quando a gente vai num ambiente que a gente tá sendo atendido, eles são super simpáticos. Eles são, até tipo, um pouco demais, né? É até exagerado, assim, um pouco. Então, eu não sei, depende muito do contexto, do que tá acontecendo. No meu trabalho, tem o cara que senta do meu lado, o Kyle, ele é canadense, super gente boa. Então, eu não sei dizer, assim, a minha experiência aqui no prédio, ninguém dá bom dia, ninguém se fala. Mas fora isso, eu não tenho quase nenhum contato com canadense. Na minha faculdade, o pessoal é 100% estrangeiro, 100% imigrante. Só alguns professores são canadenses e são bem legais, assim, são bem de boa. Então eu não sei dizer a experiência como geral. A gente também tá bem pouco tempo aqui, né? Você tem mais contato com canadense. Mas tipo de choque cultural, você passa por alguma coisa ou... Choque cultural. Uma coisa que eu passo, que daí não é nem dos canadenses, é uma coisa dos imigrantes que estão aqui. Tem muita gente que cheira muito mal. Você tá passando num lugar, você entra numa loja e tá um cheiro ruim. Parece que a pessoa não toma banho há dias, que não passa um desodorante, não passa nada, daí você entra e fica aquela sensação de tipo, pô, vou passar mal, é um cheiro horrível. Isso eu achei que foi uma diferença considerável, mas de choques, assim, eu não sinto nada também. Também a gente viu tanto vídeo do Canadá antes de vir pra cá. Vocês não têm ideia, a gente viu muito vídeo. Todos os canais do YouTube aí que fazem conteúdo daqui, principalmente de Vancouver, a gente viu quase todos os vídeos do canal de todo mundo. Fez tanta pesquisa, a gente viu tanta coisa daqui que a gente chegou aqui e falou, tá, chegamos onde a gente já tava, praticamente. Porque a gente tava vendo tanto vídeo que a gente já até sentia que já tava aqui antes. Lugares que recomendam pra passear quando for pra Vancouver. A gente tá aceitando a recomendação, na verdade, também, né? Porque sim, a gente tá aqui, vai fechar amanhã 2 meses, então é bem recente, a gente ainda tá com aquele sentimento, assim, de turista um pouco, né? Querer conhecer, assim, todos os cantinhos. Então a gente ainda não estamos no nível de recomendar de lugares que a gente já foi. A gente gostou bastante de ir na Granville Island, principalmente indo de Aquabus, foi muito legal. Foi uma experiência bem divertida. Foi um passeio bem legal, porque tava um dia lindo, daí a gente foi bem cedinho, foi lá tomar café da manhã, foi muito show. Quando a gente foi na English Bay lá, a gente fez um piquenique pra ver o pôr do sol, muito legal também, a programação bem boa de fazer. O Stanley Park a gente quer conhecer melhor, porque a gente foi lá, a gente foi pela Seawall ali, só que a gente não explorou muito lá dentro do Stanley Park, é um passeio que a gente quer fazer, explorar também. O que mais? Quando eu fui com meu pai, o Pedro não foi, mas é Deep Cove o nome? Deep Cove. Deep Cove é muito bonito, é um passeio que vale muito a pena também. Então, mas assim, tem vários lugares que a gente quer explorar, a gente quer ir nas montanhas, a gente quer ir pra Whistler agora que começar a nevar lá, a gente quer fazer alguma trilha, algum hiking, alguma coisa mais leve para começo, mas a gente quer fazer para explorar a natureza que tem aqui e tudo. Mas com essa rotina estudando e agora com o meu trabalho, a gente fica bem limitado de tempo. E, enfim, é a vida real, a vida é isso. E nos finais de semana, por exemplo, hoje, sábado, tá chovendo, amanhã vai chover bastante também. Então a gente tá um pouco mais limitado essa semana aí. Então a gente resolveu até gravar vídeo em vez de sair para explorar, porque tá uma chuva até que forte. Então é melhor ficar por casa aqui em vez de sair nessa chuvarada. Mais algum lugar que você lembra? E assim, tem programações também, tipo, ir pra shopping, essas coisas. Mas assim, eu não achei nada demais os shoppings aqui. O Outlet, a primeira vez que a gente foi no Outlet, tinha um monte de promoção boa. E depois, nas outras vezes que a gente foi por lá, não tinha nada muito interessante assim pra fazer compra. Mas agora a gente tá focando mais em programações um pouco mais gratuitas. E tentando sair dessas programações que vai pra algum lugar que é obrigado a pagar ou ir num shopping. O que tem que fazer? Qualquer coisa vai ter que gastar. Então a gente tá em busca agora de... mas outra programação que a gente achou que valeu muito a pena pra conhecer o estádio também, que é bem bonito.
Foi quando a gente foi assistir o jogo do Whitecaps. Whitecaps. A gente gostou muito de ir no jogo do Whitecaps. O jogo do BC Lions é no mesmo estádio. A gente não gostou tanto pelo esporte em si, mas o estádio é super legal, toda a estrutura, o evento em si. E a gente quer muito ir num jogo de hockey ainda, só que o ingresso tá bem caro. Então a gente tá esperando aí uma oportunidade pra gente ir num jogo de hockey também e escolher qual vai ser o nosso esporte preferido aqui pra acompanhar. Se for o hockey, a gente vai acompanhar bem pouco. Se for um Whitecaps da vida ali, que é o futebol, a gente pode ir talvez uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. A gente tem que ver ainda como é que vai ficar nossos gastos. Porque assim, nesse início, vai misturando tudo, né? Tem os gastos da chegada, tem os gastos de mobiliar a casa, tem gasto imprevisto, assim, que começa a acontecer, porque quando a gente mobilia a casa... Mobilia? Não sei dizer. Quando compra tudo da casa... Nunca compra tudo, essa que é a verdade. Sempre falta alguma coisa que só no dia a dia vai percebendo. A gente também vai gravar um vídeo mostrando como está a nossa casa mobiliada agora, onde a gente comprou cada mobília. Então aguardem aí que em breve também vai sair esse vídeo. Sobre transporte público, valor e como funciona. Na nossa experiência, a gente usa muito o Skytrain, que é o metrô, que é tanto o metrô de superfície quanto o metrô subterrâneo. Funciona super bem, assim, é muito pontual, chega a ser impressionante, assim, a cada o pessoal 3, reclama 6 muito minutos. do ônibus. O ônibus tem bastante reclamação. Que atrasa bastante. Só que a gente não pega ônibus, a gente usa só o Skytrain. Sim, a gente pegou ônibus uma vez pra ir pro Stanley Park, eu acho, né? E pra ir pro outro lado da cidade, assim, dentro de downtown, quando a gente vai cruzar downtown, a gente geralmente usa o ônibus, mas eu falo geralmente, mas a gente usou, sei lá, 2, 3 vezes. Só que a gente já ouviu relatos também de outros brasileiros até que estão aqui, que várias vezes passa ônibus, os ônibus aqui não são tão enormes. Então várias vezes passa o ônibus e tá cheio. E aí tem que ficar no ponto esperando o próximo ônibus. Então é até uma dica, se alguém tá vindo pra cá, pra ficar aqui, ou tá vindo igual a gente, pra estudar e tudo mais, vale a pena sempre procurar um apartamento ou uma casa perto do metrô, porque o metrô, ele dificilmente dá algum problema e dificilmente vai ficar atrasado, assim. Claro, muitas vezes vai cheio, principalmente quando eu vou pra aula, eu pego a saída do trabalho, assim, do pessoal, então eu vou bem entupido ali dentro do metrô, mas, assim, super tranquilo, começa a passar as estações, o pessoal vai descendo e vai liberando espaços. Em relação a valores, como nós dois estamos estudando, a gente já paga lá dentro da taxa da própria universidade, já está incluso uma taxa de transporte. Então, todo mês a gente tem que entrar lá no site acho que é da universidade que a gente entra, né? E a gente digita lá o número do nosso cartão, do Compass Card, e aí ele já libera pro próximo mês o passe gratuito, mensal, entre aspas, né? Porque a gente paga uma taxa... É um passe mensal, então todo final do mês a gente tem que reativar ele pro próximo mês. Isso. Mas para quem não tem pela universidade, ele funciona por zonas. Então, se só usa o ônibus, é sempre uma zona. E se vai usar o Skytrain, tem que ver até onde vai precisar usar. Então, dentro de Vancouver é zona 1. Quando vai para Richmond e Burnaby, já vira zona 2. E quando vai lá para Surrey, que é onde eu vou todo dia, vira zona 3. Então, para cada uma das zonas, tem um valor diferente a passagem. Tanto se for a passagem única, quanto se for a passagem do passe mensal, né? Você tem alguma ideia de quanto é que é? Não tenho, mas a gente pode tirar um print e botar aqui na tela. Daí vocês conseguem ver quanto é que custa cada um desses tipos de passe. Então, respondido a parte de transporte público, né? Daí tem 2 perguntas que eu vou juntar, porque é a mesma coisa, mais ou menos. Já estão com saudades do Brasil e o que mais sentem falta no Brasil? Sinceramente, eu não tô com saudade do Brasil ainda. Talvez saudade de uma outra comida. Tipo? Comida, tipo, confortável, assim, tipo, comida que minha mãe fazia, comida que minha avó fazia. Às vezes só chegar e já ter a comida. Isso eu sinto falta, às vezes. Do Brasil em si, país, estrutura, não... Eu, pelo menos, não sinto falta ainda. Mas, óbvio, o que mais a gente sente falta é a questão da saudade, assim, saudade da família, saudade dos amigos, até às vezes saudade, tipo, da rotina que a gente tinha, porque era confortável, assim, já, né? Tipo, a gente já tava trabalhando, já tinha se formado, não tinha que estudar, então já tava uma rotina mais confortável. Então vim pra cá, fica um desconforto, porque os dois voltaram a estudar, daí eu comecei a trabalhar agora, a Ana tá procurando trabalho também, então fica uma rotina muito mais caótica, muito mais corrida, a gente se vê bem menos do que a gente se via no Brasil, porque, por exemplo, a Ana chega em casa aqui quase 5 horas da tarde, e às vezes eu já saí, ou às vezes, tipo, 5 e pouquinho eu tô saindo, então a gente se vê meia hora, depois só vai se ver, tipo, 10 e meia, 11 horas da noite, então a gente se vê bem menos do que a gente se via no Brasil, passa menos tempo juntos, tirando o final de semana, e na quinta-feira que ela não tem aula, acho que é isso. Falando agora, né, por mim, já estão com saudades do Brasil. Não. Vai fechar 2 meses que a gente tá aqui, daí como eu disse, a gente tá com aquele sentimento ainda um pouco assim, turista, tudo é novo, empolgados. Então, do Brasil,
não. Família, amigos, realmente essa sensação de conforto, de tipo, conhecer já as coisas. A gente falou em outro vídeo, então se quiserem saber um pouco mais sobre o que o Pedro tá estudando aqui, o que eu tô estudando aqui, vão lá, dar uma olhadinha. Mas só adiantando, assim, eu mudei de carreira, então com isso, assim, dobra as coisas de informações novas. Então obviamente, exaustivo, assim, esse começo, né? Então, com certeza, essa sensação de desconforto pesa um pouco, assim, né? Então dá aquela saudade. Resumindo, o que mais sentem falta do Brasil, com certeza, acho que são as pessoas, né? Família, amigos. E uma pergunta que eu vou adicionar, que não tem aí, a questão do idioma. Como é que tá sendo pra você? Eu acho que tem um pouco do que todo mundo fala, que é a questão do síndrome de vira-lata, né? Você sempre fica se sentindo um pouco inferior, né? Então, por mais que, por exemplo, falando por mim, eu tenho inglês ok, mas eu não tenho muito vocabulário, eu sinto, né? Então, eu consigo me virar bem. Em relação ao college, tá sendo bem tranquilo. Então, a relação com os outros colegas de turma, assim, e com o professor tá sendo bem tranquilo. Consigo entender a aula muito bem, consigo me posicionar, falar, tirar dúvida. Mas eu sinto que quando tem um assunto muito específico, eu entendo que as pessoas estão falando, mas na hora de falar alguma coisa, eu fico contornando muito, sabe? Porque você não tem aquela palavra específica. Então, até, assim, em questão de buscar emprego, coisa do tipo, eu ainda fico um pouco receosa por conta disso, porque eu sinto que falta vocabulário, sabe? Pra mim, como eu não tô tendo muito contato com canadenses e com pessoas que têm o inglês como primeira língua, eu sinto que tá sendo uma experiência muito tranquila até, assim. Por exemplo, na faculdade, todos os meus colegas de turma não têm o inglês como primeira língua, então todo mundo tá na mesma situação de... Tipo, ninguém tem vergonha de falar porque sabe que todo mundo tá falando um pouco errado, assim, sabe? Então fica mais um ambiente um pouco mais confortável de tu explorar e tentar se comunicar, porque no fim tá todo mundo na mesma. E no meu trabalho, os donos lá e vários colegas meus, eles são indianos. Eles não têm inglês como primeira língua, mas lá na Índia eles estudam inglês. Eles têm inglês toda muito a formação bom, deles bom. é inglês, o inglês deles é muito bom. E assim, eu consigo me comunicar super tranquilo com eles. Igual a Ana falou, volta e meia falta uma palavra, então tem que dar aquela contornada pra chegar onde é que a gente queria falar. Só que assim, tá sendo muito tranquilo. E uma coisa que até a gente recomenda é assim, quanto melhor o inglês, todo mundo fala isso, né? Quanto melhor o inglês quando chegar aqui, mais fácil vão ser as coisas pra quem tá mas vindo, uma coisa assim. que eu senti é que eles são muito receptivos, assim. Por exemplo, a minha sala tem muito canadense. Tem eu e mais uns 3 alunos internacionais, e o resto é canadense. E eles são muito tranquilos, muito tranquilos. Se eles veem que você tá, tipo, com dificuldade, tipo, de se expressar com alguma coisa específica, eles tentam, tipo, achar a palavra, sabe? Pra te ajudar. Eles são bem tranquilos em relação à língua. É isso que eu senti, né? Acho que eles são bem acostumados com sotaques muito diferentes. Então já faz parte da rotina deles escutar. Sim, o Canadá imigrante falando inglês. Tem muito imigrante aqui. Ou eles se acostumam, ou eles vão ficar todo dia meio vivendo bravos, assim, né? Porque, tipo, qualquer lugar que a gente olha, tem imigrante. A gente até esses dias estava caminhando na rua, a gente fala, meu Deus, a cada grupo de pessoas que passa estão falando uma língua, assim. Às vezes o pessoal falando chinês, falando as línguas da Índia, falando até francês, já escutei o pessoal falando aqui, espanhol bastante, brasileiro, alemão, tudo brasileiro, a gente passa assim, a gente tá no mercado, a gente escuta, opa, ali tem gente do Brasil. Então, tem gente de todo lugar do mundo aqui. E uma curiosidade, que pelo menos uma experiência minha, não sei se no geral é assim, mas canadense fala muito rápido. Fala. Meu Deus, eles falam muito rápido. Eu lembro que logo assim, no comecinho, os primeiros dias de aula, pra você acostumar o ouvido, você dá uma baqueada assim, você entende, mas eles falam rápido. Meu Deus do céu. Nossa senhora, tem um professor meu em específico que eu achei, nossa, será que só eu tô achando que... Parecia que ele falava no, sei lá, não é nem 2.0, 3.0, ele falava muito rápido. Eu falei, nossa, será que só eu tô percebendo isso? Daí eu falei com o pessoal, esses outros 3 alunos também que são internacionais, e eles falaram a mesma coisa, do tipo, nossa, como assim? Ele fala muito rápido. Eu falei, tá, não é só eu que tô achando isso. Mas enfim... Em relação ao inglês, venham preparados. Quanto melhor o seu inglês, mais fácil vai ser a adaptação. Mas não é nada que não se aprenda aqui também. Dependendo do nível que você chega também. Depende do nível. É bom chegar com o inglês, pelo menos o inglês intermediário. Exato.
e aí aqui vai melhorando. Mas assim, tem que se expor a língua também, porque como a gente falou, tem muito imigrante, se deixar, tu vai ficar no teu grupinho ali, vai falar com o pessoal que fala português, até um espanhol, vai tentar dar uma arranhada, que é bem próximo, e às vezes vai esquecer que tá aqui num país que fala inglês e que a língua principal é inglês, e que se quiser melhorar o inglês, tem que falar o inglês, né? Eu acho que isso, querendo ou não, a gente deu um pouco de sorte. Eu acho que você não tem nenhum brasileiro na sua sala. Tem uma matéria. Ah, é? No meu, tem uma menina que não faz a minha matéria e os horários são completamente diferentes, então eu, nossa, quase nunca vejo ela. Então a gente não tem pra onde fugir. É inglês e acabou. E, assim, no fundo, é muito bom, né? Pra gente se acostumar, enfim. Então, é isso, né? É isso. Da língua. Bom, acho que o vídeo já tá ficando um pouco longo, então a gente vai dividir parte 1, parte 2. Essa aqui é a parte final da Parte 1. Parte 1. Depois, logo em seguida, já sai a parte 2. Fiquem ligados. Daqui a pouco tem a segunda parte, mas por enquanto deixa seu like. Comenta, compartilha. E vai lá no Instagram e segue a gente lá também. A gente posta mais no Instagram do que aqui, pra ser sincero. Tá postando mais o dia a dia no Instagram. A gente não posta muito de ficar falando com a câmera, mas a gente posta cenas do nosso dia a dia. E aqui no YouTube a gente tenta trazer um conteúdo um pouco mais completo pra vocês, que pelo menos nossa família e nossos amigos pediram bastante. Então a gente tá aqui, tá por eles e por todo mundo que gosta de assistir a gente. Então eu acho que é isso. Fiquem com a parte 2 aí, talvez essa semana já saia. E se você tá assistindo esse vídeo e ele já tá aí no ar há mais de uma semana, provavelmente a parte 2 já tá no canal, então já clica aqui pra assistir também, vai estar em algum lugar da tela. E até a parte 2, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!